Na aula de hoje vamos conhecer as ideias de Piaget sobre o desenvolvimento e a aprendizagem humana. O que é conhecer? O que é aprender? Como passamos de um estágio de menor conhecimento para um maior conhecimento? Vamos falar sobre a construção do número pela criança. A educação matemática deve estar comprometida, para Piaget, com o desenvolvimento progressivo e parcialmente espontâneo das estruturas operatórias do pensamento infantil. E vamos falar sobre a aprendizagem e o conhecimento. A aprendizagem, para Piaget, é um processo limitado a um problema, a uma situação, sendo provocado por situações diversas. Já conhecimento, conhecer, para o teórico, é agir sobre o objeto. Tenha uma boa aula. Olá, pessoal! Na aula de hoje abordaremos a questão do desenvolvimento e da aprendizagem na perspectiva piagetiana. O que é conhecer? O que é aprender? Como passamos de um estágio de menor conhecimento para um maior conhecimento? Como aprendemos? Como conhecemos? Pelo método psicogenético, Piaget estudou como os sujeitos aprendem e se desenvolvem. Como passariam de um estado menor para o maior de conhecimento. Vamos ver agora alguns conceitos importantes para entendermos o estudo de Piaget. Epistemologia genética. Na realidade, a epistemologia genética estuda os mecanismos e processos mediante os quais se passa de estados de menor conhecimento aos estados de maior conhecimento. Outro conceito importante para Piaget, método psicogenético. Este se preocuparia com o transcurso do desenvolvimento, ou seja, como os sujeitos passam de um estado menor de conhecimento para um estado maior de conhecimento. Mas como aprendemos para Piaget? Como nos desenvolvemos? Qual a relação entre desenvolvimento e aprendizagem? Antes disso, vamos dar uma olhada na mini-biografia do teórico. Jean Piaget, suíço, nasceu em 9 de agosto de 1886 na cidade de Neuchâtel. Formou-se em Biologia e Filosofia pela Universidade de Neuchâtel, onde em 1918 recebeu o título de doutor em Ciências. Foi em Zurique que estudou Psicologia e estagiou em uma clínica psiquiátrica. Assumiu a direção do Instituto Jean-Jacques Rousseau em 1923, onde se dedicou a estudar a inteligência. Trabalhou como psicólogo experimental e, ao registrar o comportamento de crianças brincando, iniciou a construção de sua teoria sobre o desenvolvimento intelectual da criança. Para Piaget, a competência intelectual do sujeito depende do número de seus esquemas e da maneira como estes se combinam e se coordenam entre si. Piaget trabalha com 4 estágios de desenvolvimento, ou seja, Piaget irá compreender o desenvolvimento humano frente a 4 fatores, o que ele irá intitular de estágio sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e, por fim, operatório formal. Vamos ver agora cada um deles. Sensório-motor, aproximadamente do 0 aos 2 anos. Este estágio seria caracterizado por uma inteligência prática centrada na percepção e no desenvolvimento motor. Trabalharia-se aqui com questões associadas a esquemas sensoriais e motores. Através da ação sobre o meio, a criança, para Piaget, conquistaria a permanência do objeto. Exemplo, a criança vai brincar com um urso de pelúcia. Escondemos este urso embaixo de um cobertor. A criança procura o urso, porém, não irá se dar conta que ela deve levantar, erguer este cobertor. Ou seja, para Piaget, a criança, sim, não está vendo onde este objeto se encontra. Estágio pré-operatório,
aproximadamente entre os 2 e 7 anos para o teórico. Neste estágio, para Piaget, ocorreria o desenvolvimento da linguagem oral. O raciocínio seria marcado pelo egocentrismo, ego, tudo para o meu eu. Importante salientar ainda para o teórico que o pensamento alternaria realidade e fantasia. Neste sentido, muitas vezes, a criança não separaria o que é verdadeiro, mundo real, e o que responde à fantasia. O raciocínio, desta forma, passa de uma forma do particular para o particular. Exemplo, a mesa me bateu, o chinelo me bateu. O que significa? Temos um conceito importante aqui, que seria o animismo, ou seja, a atribuição, vida, a plantas e objetos. Por isto, o chinelo me bateu, a mesa me bateu. Próximo estágio, operatório concreto, aproximadamente entre os 7 e 11 anos para Piaget. Destaca-se aqui o início da escolarização formal. Para Piaget, o pensamento dominante é operatório, porque ele é reversível. O sujeito pode retornar mentalmente ao ponto de partida. Importante destacar o declínio do egocentrismo, devido à construção linguística deste sujeito. Porém, nesta fase, neste estágio, os sujeitos ainda não resolveriam problemas hipotéticos complexos. Operatório formal, a partir dos 12 anos até a idade adulta. Na realidade aqui, a presença do objeto vai sendo gradativamente substituída por hipóteses, deduções. Por quê? Estruturação do pensamento como estruturação de pensamento adulto. Aqui o sujeito ele não opera apenas com a imaginação e o pensamento formal. Bem pelo contrário, seu pensamento assume uma característica hipotética dedutiva. Desta forma, os estágios para Piaget são etapas de equilíbrio, de organizações das ações e operações do sujeito, descrita mediante uma estrutura lógico-matemática. Primeira questão, a ordem de sucessão é constante e as estruturas se integram ao estágio seguinte. 4 fatores de desenvolvimento estão relacionados às mudanças presentes nos estágios. Primeiro deles, maturação, compreendido como desdobramento das possibilidades mentais relacionadas aos aspectos físicos do sistema nervoso. Experiência física sobre os objetos. O sujeito age sobre o objeto e, pela abstração de suas ações, descobre as propriedades físicas deste. Experiência com os sujeitos. A interação do sujeito com o meio social. A assimilação de conceitos presentes no meio social. Equilibração. Atua a título de coordenação, concebido como motor do desenvolvimento. Processo de regulação e de compensação ocorre através dos mecanismos de assimilação e acomodação. Como o sujeito se desenvolve, vamos ver agora na ideia de uma pesquisadora. O ser humano, segundo Piaget, nasce com a possibilidade de, em contato com o meio, construir seus esquemas de ação e de coordená-los em sistemas. Ao se construírem em nível exógeno, esses esquemas dão origem a uma transformação em nível endógeno, ou neuronal, que permitirá novas concepções de estímulo do meio. A esses, o organismo responderá, construindo outros esquemas de ação, provocando concomitantemente novas transformações em nível neuronal, que se constituirão nas estruturas mentais. Zélia Ramose Chiarotino. Percebemos assim que o sujeito ele vai se construindo a partir da sua ação sobre os objetos de conhecimento, a partir da sua relação com os outros, através de processos de assimilação e acomodação. Vamos ver agora o que Ana Cristina Rangel nos salienta com esta ênfase. Entendemos o indivíduo ativo como capaz de transformar esta realidade na qual interage e de transformar a si mesmo, construindo seus conhecimentos, ou seja, a sua própria inteligência. Ana Cristina Souza Rangel. 2 mecanismos se fazem presentes
na ação do sujeito sobre objetos de conhecimento, a assimilação e a acomodação que gerariam a equilibração. Vamos ver agora o que é a assimilação. Por assimilação, compreendemos o mecanismo usado para compreender o mundo através da ação realizada. Piaget destaca 3 tipos. O primeiro deles, funcional ou reprodutora, seria a repetição de uma ação para colocá-la em exercício, com a função de consolidá-la. Recognitiva, discriminar os objetos assimiláveis a um esquema dado. Generalizadora, estender o domínio de esquemas a situações novas vivenciadas. Mas o que seria a acomodação? Como podemos perceber a acomodação? A acomodação seria o ajustamento dos esquemas às novas situações apresentadas ao sujeito. Por fim, equilibração. Qual é a ideia de Piaget? Assimilamos, se assimilamos, iremos acomodar. Assimilamos, acomodamos, equilibramos. Assim, Piaget conceitua a equilibração como ajuste interno e modificação das estruturas do conhecimento. Geralmente longo e complexo, tem seu início no estágio sensório-motor, percorrendo então até o estágio das operações formais. Vamos ver agora como a criança constrói o número na perspectiva piagetiana. A educação matemática deve estar comprometida para Piaget com o desenvolvimento progressivo e parcialmente espontâneo das estruturas operatórias do pensamento infantil. Desta forma, para o teórico, o conhecimento lógico-matemático é construído através das ações do sujeito sobre os objetos de conhecimento. Ou seja, devemos trabalhar para desenvolver o conhecimento lógico-matemático questões associadas a volume, área, massa, comprimento, classe, peso, ordem e tempo. Piaget, desta forma, destaca a primeira noção para a construção do número, conservação. Vamos ver o que é conservação na prática, para depois, então, finalizarmos com o conceito. Vamos fazer uma experiência agora relacionada a massinhas de modelar. Vamos separar com as crianças 4 cores. Então, 4 bastões de massa de modelar. O que vai acontecer, então? Um nós vamos deixar na estrutura original. O segundo, nós vamos fazer uma bolinha. O terceiro, nós vamos mostrar para a criança que nós estamos, então, fazendo pequenas bolinhas. Não se preocupem com o tamanho, porém vamos fazer várias bolinhas. Escolham cores diferenciadas para que a criança possa também compreender, de alguma maneira, que todas estão relacionadas à massa de modelar. Ao finalizarmos as várias bolinhas com a massa de modelar verde, vamos aproximá-las, dando a impressão para a criança que estão todas juntas. Na última massa, então vamos deixá-la bem fininha. E vamos deixar então os nossos 4 bastões estruturados desta forma. O primeiro como se fosse uma salsicha, o segundo uma bolinha, o terceiro várias bolinhas e o quarto então uma estrutura de massa mais comprida. Agora perguntaríamos para as crianças onde tem mais massa? Neste, neste, neste ou neste. O que é importante trabalhar aqui com o conceito de conservação? Na realidade, o conceito de conservação ele está relacionado à invariância do número. Ou seja, a criança tem que compreender que, apesar de termos modificado o atributo da massa de modelar, este não varia. Ou seja, nós vamos ter a mesma quantidade de massa. Porém, o que vocês acham que a criança vai responder? Como nós tivemos a aparência transformada, ela vai acreditar que o mais comprido
possui mais massa, sendo na bolinha a menor quantidade de massa. Conservação, deste modo, é a capacidade de compreender que certos atributos de um objeto são constantes, ainda que este tenha a aparência transformada. Vamos agora para o segundo conceito piagetiano para a construção de número, seriação. A seriação busca a relação de ordem entre os elementos. Na realidade, seriação, ordenação de elementos segundo suas grandezas, maior, menor, menor, maior. Vamos ver agora um exemplo, através de uma história infantil, como podemos trabalhar com as crianças a questão da seriação. Vou contar para vocês uma história que eu adaptei, o grande rabanete. Era uma vez um vovô que plantou sementes de rabanete. Este rabanete cresceu, cresceu, ficou gigante. Um dia o vovô teve vontade de comer o rabanete e foi tentar tirar o rabanete da terra. Puxa daqui, puxa dali e nada. Então o vovô chamou a vovó, 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 para ajudar a retirar o rabanete da terra. A vovó foi lá, puxa que puxa daqui e dali e nada do rabanete sair da terra. A vovó então chamou a netinha para tentar puxar o rabanete da terra. A netinha foi tentar ajudá-la, puxa daqui, puxa dali e o rabanete não saía da terra. Foi então que a menina chamou o Uau-Uau, seu cachorro, e o Uau-Uau foi ajudá-la. Puxa daqui, puxa dali e nada do rabanete sair da terra. O Uau-Uau chamou o seu amigo, o gatinho, e nada do rabanete sair da terra. Puxavam. O gato resolveu inclusive chamar o rato para ver se conseguiam retirar o rabanete da terra. Puxaram, puxaram e nada. Quando de repente eles avistaram uma minhoca. Resolveram chamar a minhoca para ajudá-los a retirar o rabanete da terra. Foi quando, surpresa, o rabanete saiu da terra. E era tanto rabanete que todos comeram e ainda sobrou um pouquinho. O que vamos trabalhar aqui? A relação menor-maior. Se contarmos a história ao contrário, podemos começar então do menor para o maior, invertendo a ordem dos personagens. Aqui então construímos com a criança a relação entre ordem dos elementos, menor-maior. Classificação, inclusão de um elemento em outro mais amplo que o contenha. Classificação, juntar objetos em classe. Neste sentido, vamos ver agora um exemplo prático. Vamos trabalhar assim com os blocos lógicos primeiramente. Vamos trabalhar como com as crianças. Pergunta: como podemos separar este material? Vamos separar primeiramente por cores. Logo após um agrupamento por cores, vamos perguntar: quais as cores que temos aqui? Azul, amarelo e vermelho. Vamos agora então separar por formas. Vamos separar todos os triângulos. Vamos agora agrupar os círculos. E por fim, os quadrados. Podemos ainda solicitar para a criança qual outra estratégia de classificação do material. Exemplo, podemos separar todos os blocos lógicos mais finos. E de alguma forma depois, somente para exemplo, os mais grossos. Poderíamos ainda trabalhar na questão dos menores e dos
maiores. Ou seja, aqui a criança ela vai classificar associando cor, forma, tamanho, bem como poderíamos trabalhar depois a questão da inclusão de classes. Exemplo. E aí podemos então perguntar para as crianças: nós temos mais quadrados, triângulos ou círculos? E aí perguntamos então: nós temos mais quadrados, triângulos ou círculos? Aqui a criança deveria responder que ela possui mais triângulos. Porém, depois modificamos, devido à inclusão de classes. Temos mais quadrados, triângulos, círculos ou blocos lógicos. Para a inclusão de classe, a criança deveria responder: temos mais blocos lógicos. Vamos agora para um outro exemplo, utilizando-nos das frutas para entendermos o processo da inclusão de classe. Dentro da cesta, então, temos um mamão, 6 bananas, 2 laranjas e 3 maçãs. Podemos começar com as crianças a trabalhar da seguinte forma: quantas maçãs temos? 3. Quantas laranjas? 2. Quantas bananas? 6. Mamão? 1. Nós temos mais mamão ou laranja? Nós temos mais banana ou maçã? Nós temos mais banana ou frutas? Para a inclusão de classe, a criança deveria responder que ela tem mais frutas. Desta forma, é importante trabalharmos com a inclusão de classe com os alunos, para que eles vivenciem esta relação de um elemento em outro mais amplo que o contenha. Vamos ver o que o educador pensa acerca da aprendizagem e do conhecimento. O que é aprendizagem? Aprendizagem é a experiência. Cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada vivência da criança, ela vai sintetizando essas informações e vai tendo a sua aprendizagem. E através da escola ajuda a ter mais experiências e ter uma bagagem maior. Como construímos nosso conhecimento? Nós experimentamos algo e nós vamos dizer assim, seria uma pergunta e resposta, né? Então é feita uma pergunta e você vai ter uma resposta. E você vai saber se aquela resposta vai ser boa ou ruim para você. E a partir daí você vai abordando as informações. Será que eu quero coisas boas ou quero coisas ruins? E vai assimilando. De um dia você vai usar esse conhecimento. Bem, escutamos o conceito de aprendizagem para o educador entrevistado. Vamos ver agora como Piaget construiu o conceito de aprendizagem e conhecimento. A aprendizagem para Piaget é um processo limitado a um problema, a uma situação, sendo provocado por situações diversas. Já conhecimento, conhecer, para o teórico, é agir sobre o objeto, seria modificar, transformar o objeto, compreendendo este processo de transformação. Desta forma, para Piaget, conhecer é maior do que aprender. Desta forma, a educação, em uma premissa piagetiana, deveria favorecer a construção das estruturas cognitivas, contribuindo para o desenvolvimento dos estágios propostos, através de atividades distintas, por exemplo, como as a que acabamos de ver. Importante destacar, assim, que para Piaget, os conteúdos escolares deveriam estar relacionados às competências cognitivas dos sujeitos. O que significa isto? Que devemos trabalhar com as necessidades do sujeito e principalmente com as suas estruturas de pensamento, bem como as questões curriculares
devem estar associadas às noções universais, não esquecendo que vivência não é sinônimo de conhecimento, pois conhecimento para Piaget requer conceitos científicos. Bem, vamos trazer agora as ideias de Piaget para a nossa prática cotidiana. Blocos lógicos, materiais dourado, enfim, vários jogos que possibilitem a construção do número devem estar presentes em sala de aula. Trabalharmos com as crianças transposição de líquido. Também a questão daquela antiga brincadeira, pular elástico, pular corda e principalmente permitir que as crianças ajam sobre os objetos de conhecimento, claro, com a nossa mediação e intervenção. Ponto final. Na aula de hoje, trabalhamos em uma premissa piagetiana, a fim de compreendermos desenvolvimento e aprendizagem. Para quem deseja estudar mais a teoria piagetiana, indico agora alguns livros para leitura. 6 estudos de psicologia, Jean Piaget. Para compreender Jean Piaget, Jean-Marie Dole. Educação matemática e a construção do número pela criança, uma experiência em diferentes contextos socioeconômicos, Ana Cristina Souza Rangel. Bons estudos, pessoal!